Argemiro Antônio, foragido da Papuda há um mês, foi encontrado pela Polícia Militar de Goiás. Teve trocas de tiros com a polícia e ele morreu. Quem tem os detalhes é Josiane Ricardo. Pois não, Josi, me conta tudo em detalhes. Ele cerrou na ala dos idosos, desapareceu há um mês e agora estava aí na região do entorno, é isso? Exatamente, Henrique, era melhor que ele tivesse ficado preso, né? Quem acompanha a nossa programação aqui da Record vai lembrar do Argemiro. A gente fez um trabalho de divulgação em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, que administra ali o complexo da Papuda, que foi quando ele, esse homem de 62 anos, teria cerrado as grades da ala de idosos lá da Papuda e teria fugido. Só que ele foi encontrado, Henrique, pela Polícia Militar do Estado de Goiás. E ele foi encontrado em Águas Lindas, em torno aqui do DF. Segundo a PM de Goiás, ele estaria escondido em uma chácara. E ele foi encontrado através de informações que foram trocadas com o pessoal da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que também estava acompanhando a fuga desse homem de 62 anos. E ele teria tentado fugir pela parte dos fundos dessa chácara, o que mobilizou diversos agentes ali em Águas Lindas de Goiás. E o desfecho foi esse. Ele foi morto, foi socorrido, mas teria morrido ali na unidade de saúde, Henrique. Bem, então houve ação e reação aí em Águas Lindas de Goiás, né? É claro que a Secretaria de Segurança Pública do DF, no trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança de Goiás, deu o alerta, na verdade, para todo o Brasil, atrás desse homem muito perigoso, não é isso, Josi? É isso, ele tem diversas passagens pela polícia, inclusive ele é conhecido por ser um dos ladrões de bancos mais perigosos do Brasil. Aqui no Distrito Federal, ele teria agido diversas vezes dessa mesma forma, roubando bancos aqui na região do DF e também na região do entorno. Ele teria sido preso, estava na ala ali para a pessoa idosa, na Papuda, no complexo da Papuda, mas o que ele fez? Fugiu, Henrique, cerrou as grades. A gente fez uma ampla divulgação no caso por dois motivos. Primeiro é pelo nível de perigo desse homem, já que ele seria um dos ladrões de bancos mais conhecidos da polícia aqui do Distrito Federal e do entorno. E também por ele ser já uma pessoa idosa, um homem de 62 anos, ter essa atitude ali, cortar um pedaço da grade e fugir. Isso causou uma repercussão enorme na Secretaria Pública aqui do Distrito Federal. A foto desse homem de 62 anos foi amplamente divulgada e agora a Polícia Militar do Estado de Goiás divulga a morte desse homem depois de um confronto. Ele que estava escondido em uma chácara, uma casa grande na região do entorno aqui do Distrito Federal, Águas Lindas, e ele teria reagido ao trabalho da Polícia Militar, não contente, teria tentado fugir ali pela parte de trás da casa. Os policiais militares do Estado de Goiás precisaram reagir. O homem ficou bastante ferido, esse homem de 62 anos foi atendido, a gente recebeu inclusive imagens dele sendo atendido, foi levado para uma unidade de saúde, mas não teria aí aguentado, não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar do Estado de Goiás divulgou aí, né, essa operação envolvendo diversos militares, porque já existia uma troca de informações entre a polícia aqui do DF e a polícia de Goiás. Então, quando esse homem de 62 anos foi encontrado, vários policiais foram acionados justamente pelo nível de perigo desse homem de 62 anos, conhecido por ser um dos maiores ladrões de bancos do Distrito Federal e também aqui do entorno. Josi, as primeiras imagens acabam de chegar aqui no nosso programa. Estamos mostrando agora aqui para todo mundo. Essa arma foi encontrada, segundo a Polícia Militar de Goiás, com este homem, foragido da Papuda, né? Aí o primeiro atendimento a ele após o confronto. E agora você vai saber como foi esse confronto. Nós conversamos com a Polícia Militar de Goiás. Hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do 17º Comando Regional
e as agências de inteligência da PMDF, através do BOP e da Polícia Penal do Distrito Federal, conseguiu, enfim, dar uma resposta diante da fuga de um indivíduo de alta periculosidade que fugiu da papuda do DF e veio se esconder aqui no entorno do Distrito Federal. Por meio de ações de inteligência, a CPE e a Força Tática do Batalhão de Santo Antônio Descoberto conseguiu encontrar o foragido aqui na zona rural de Águas Lindas, próximo à BR-070, onde ele estava escondido. As equipes fizeram um cerco, adentraram a residência, ele tentou fugir, efetuando disparos contra a vida dos policiais, os quais não tiveram outra alternativa a não ser revidar a injusta agressão. O indivíduo, após alguns metros, caiu ao chão, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi desarmado e evoluiu a óbito no Hospital Bom Jesus, aqui no município. O foragido que veio a óbito, ele tinha extensa ficha criminal, era de alta periculosidade, tinha antecedentes por roubos a bancos mediante explosão, já era bastante famoso no Brasil inteiro, talvez o maior ladrão de banco do Distrito Federal, e tinha 125 anos de pena para cumprir ainda no presídio do DF, o qual havia fugido. Tá aí, Josi, agora ficou ainda mais claro todas as informações que você trouxe com esse detalhamento da Polícia Militar que fez parte dessa operação conjunta, né? Uma ação conjunta após a informação da fuga desse homem que já ia para um mês. Uma clara ação e reação, não é? A arma dele também sendo mostrada nessas imagens, a arma que estava com Argemiro. Essa arma foi apreendida pelas equipes da Polícia Militar do estado de Goiás. Agora, um detalhe, Henrique, se ele tiver recebido ajuda, esse homem de 62 anos, para se esconder nessa casa que fica na região rural de Águas Lindas de Goiás, essa pessoa que ajudou esse homem a se esconder também pode responder aí na justiça, pode responder criminalmente pelo crime aí de favorecimento pessoal. Esse homem, ele fugiu cortando as grades da ala de idosos da Papuda. O pessoal que administra ali o complexo da Papuda começou a procurar este homem através de foto, de divulgação. Quem tivesse qualquer informação poderia passar essas informações para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal pelo número 197. A denúncia era anônima, mas em contrapartida, os policiais militares do estado de Goiás também estavam ajudando os policiais aqui do Distrito Federal, já que esse homem de 62 anos poderia ter fugido para o entorno, e foi exatamente isso que aconteceu. Através de um trabalho conjunto de inteligência, foi possível descobrir o paradeiro desse suspeito, esse homem, na verdade, condenado, não é nem suspeito, de 62 anos, e através dessas informações, os policiais invadiram essa casa em Águas Lindas de Goiás, o que chamou a atenção de todos os vizinhos, moradores, todo mundo que acompanhou ali essa operação. Então, aconteceu uma troca de tiros. O homem teria aí atirado contra os policiais do estado de Goiás, que revidaram aí toda essa ação, e agora essa divulgação foi feita aí pelos policiais que encontraram esse homem, e agora ele está morto, Henrique, depois de um atendimento que não foi possível dar prosseguimento porque ele não resistiu aos ferimentos. Bem, Josi, fim desse caso. É evidente que a polícia, nem a polícia do DF e nem a polícia, no caso aí da ação efetiva da Polícia Militar de Goiás, queriam um fim desse tipo, né? Com troca de tiros e morte desse foragido da Papuda. O que todo mundo esperava é que ele pudesse ser recapturado e que pudesse voltar à Papuda para continuar cumprindo a pena, segundo o policial militar ali de Goiás informando, de 125 anos que ele tinha que cumprir, né? Entre tantos crimes que ele cometeu. Mas acabou tendo esse desfecho, esse destino, o Argemiro. Mas tem uma pontinha nesse caso que ainda merece um esclarecimento importante, não é, Josi? Que é como esse homem, dentro da Papuda, na ala dos idosos, consegue serrar a grade e consegue fugir, né? Isso ainda não está muito bem explicado, esclarecido para todos nós. É evidente que a direção da Papuda já abriu um processo administrativo para apurar isso direitinho, não é, Josi?
Na época da fuga desse homem de 62 anos, a nossa produção apurou isso com a secretaria que administra o complexo da Papuda. Por ser uma ala de idosos, existe ali uma equipe que fica justamente naquela região, responsável por cuidar ali daquela área. Essas pessoas todas teriam sido entrevistadas pelas chefias para saber o que de fato teria acontecido. Câmeras de segurança e outras pessoas que estariam ali trabalhando naquele turno também precisaram ser acionadas para saber o que de fato aconteceu. E como esse homem de 62 anos teve acesso a esse objeto cortante para serrar ali uma das grades do complexo da Papuda, cortar aquilo ali e conseguir fugir. Agora, do complexo da Papuda, que fica ali na região de São Sebastião, até Águas Lindas de Goiás, é longe. Esse homem também pode ter tido ajuda para fugir. E claro, tudo isso vai ser apurado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, vai ser apurado não só aí por causa do desfecho, mesmo com a morte desse homem de 62 anos, que foi o desfecho, mas agora a polícia precisa apurar o que aconteceu no momento dessa fuga e se esse homem de 62 anos teve ajuda para se manter tanto tempo em fuga, né, Henrique? Porque isso aconteceu agora no iniciozinho de janeiro e nós já estamos em fevereiro desde então. Ele estava foragido. Você tem razão. Essa também é uma operação muito importante, é saber se o Argemiro teve algum tipo de ajuda para essa fuga de um mês, não é? Porque a polícia do DF na cola dele, a polícia de Goiás na cola dele. Informações para o Brasil inteiro de quem é esse homem que aparece aí na sua tela também. É evidente que a inteligência da Secretaria de Segurança Pública mandou, não é, Josi? Para todo o Brasil, já que ele é um homem considerado, ou era um homem considerado, já que ele está morto agora, um homem bastante perigoso, tanto de crime que ele tinha nas costas. Então é preciso explicar como é que ele se virou nesse último mês. E eu lembro que a gente conversando aqui em outros momentos, nessa cobertura dessa fuga, que todos nós achamos muito estranha, porque como assim ele serra, né, na ala dos idosos, na Papuda e foge, né? Que a gente estava tentando entender, né, como é que ele se virou e conseguiu. E outra coisa que chamou a nossa atenção naquela época, né, Jô? Ele fugiu sozinho, né? Ninguém entrou nessa com ele, né? Porque a ala dos idosos não tinha só ele, ou não tinha só ele naquele momento lá na Papuda. São perguntas realmente que a gente ainda vai ter que ter e tenho certeza que rapidamente a Secretaria de Segurança Pública vai dizer para todos nós. Os policiais penais que estavam trabalhando naquele turno também devem responder, viu, Henrique, por isso, responder o que aconteceu, trocar informações ali com a chefia da secretaria que administra o complexo da Papuda, porque realmente é uma fuga muito bem arquitetada. Um homem de 62 anos foge do complexo da Papuda e ninguém viu, ele teria fugido sozinho. A SEAP, que administra lá o complexo da Papuda, divulgou na época uma foto com todas as informações desse homem de 62 anos, inclusive a maneira em que ele teria fugido da ala de idosos também foi divulgada pela SEAP, é uma informação importante. A foto dele rodou aí o Brasil inteiro, inclusive a SEAP tem um site que mostram as informações de todos os foragidos do sistema penitenciário aqui do Distrito Federal, e a foto desse homem de 62 anos estava lá desde a fuga. Então, a prisão dele, a recaptura dele, já era bastante aguardada, tanto pelos policiais aqui do Distrito Federal, já que ele fugiu daqui, tanto pelos policiais do estado de Goiás, que também estavam ajudando a polícia aqui do DF nessa operação, justamente pelo nível de perigo desse homem de 62 anos. A ficha criminal dele é bastante extensa e o foco dele, o foco principal, a especialidade desse homem de 62 anos era assaltar bancos, eram os roubos a bancos. E como ele agia, de acordo com a polícia, ele costumava explodir ali as portas e os caixas eletrônicos. Isso há muitos anos que ele vinha fazendo isso da mesma forma. Então ele já teria roubado diversos bancos aqui do Distrito Federal, do entorno também. E todos esses crimes
pesaram contra ele, resultando aí numa pena, numa condenação de mais de 125 anos. Como ele já tinha 72 anos, a saída que ele encontrou foi realmente a fuga, mas essa operação conjunta da Polícia do Distrito Federal e também de Goiás resultou aí na recaptura desse homem tão perigoso de 62 anos. Agora, Josi, se a gente critica aqui a forma como esse homem muito perigoso fugiu do complexo da Papuda, cerrando a grade na ala dos idosos, nós precisamos também parabenizar a inteligência, né? O trabalho de inteligência da Polícia do Distrito Federal, da Secretaria de Segurança como um todo e também nessa parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, não é isso? É isso, foi uma informação que veio primeiro do sistema de inteligência das duas polícias, tanto aqui do Distrito Federal como também de Goiás, com todas as informações, nome completo, as características físicas deste homem de 62 anos, possíveis paradeiros, a ficha criminal, a última foto atualizada, tudo isso importa. Então, a partir dessas trocas de informações, a polícia descobriu onde ele estaria escondido, que seria ali numa região bem perto da BR-070, em Águas Lindas, aqui em torno do Distrito Federal. Por ser perto da BR-070, não era uma região também tão isolada, apesar de ser uma área rural, de acordo com o policial militar do estado de Goiás. Então, quando as polícias perceberam a presença desse homem escondido lá, eles logo foram até a casa, constataram que se tratava realmente desse homem de 62 anos e tentaram fazer a prisão. Só que ele teria reagido também com trocas de tiros, mas a Polícia Militar do estado de Goiás foi mais rápida, ele acabou sendo atingido, foi ali atendido, mas morreu nessa unidade de saúde. A arma que estava com ele, já que ele estaria armado, já prevendo algum tipo de ação aí da polícia ou tentando se proteger de alguma forma, também foi apreendida, só que o trabalho de investigação continua para saber desde como aconteceu essa fuga aqui no complexo da Papuda do Distrito Federal, até a possíveis pessoas que tenham ajudado esse homem de 62 anos a se manter foragido durante todo esse tempo, Henrique. Ô Clóvis, por favor, você prepara mais uma vez a entrevista com a Polícia Militar de Goiás, falando de como foi o confronto com a Gemiro, né, para que a gente possa repetir aqui no nosso Cidade Alerta. Eu só quero que você segure aí um pouquinho, né, porque eu acabo de receber também aqui, ô Josi, uma lista, né, dos crimes do Agemiro, que eu vou ler agora aqui, para que você que está em casa nos acompanhando nessa grande audiência, né, onde quer que você esteja, aqui no DF, ou mesmo na região do entorno, na sua casa, no bar, no restaurante, enfim, acompanhando o nosso programa, possa saber o tão perigoso que esse homem era, né? Ele roubou R$15.500 do BRB no dia 23 de fevereiro de 99. Depois fez um roubo de R$47 mil ao Banco do Brasil no dia 5/7 de 2000, em Braslândia. Fez também explosão de caixas eletrônicos em 3/12 de 2014, no Banco do Brasil de Goiás, além de disparos contra residências e confronto com policiais militares. Sequestro com extorsão no dia 9/10 de 14, no Recanto das Emas. As vítimas eram funcionários do Banco Itaú. Ou seja, tem muito mais coisa, Josi, né? Fizemos aqui uma seleção, né, da ação desse homem, especialmente em cima de agências bancárias. Agora, um homem extremamente perigoso e chama a atenção a paixão dele, entre aspas, por agência bancária, por fazer roubo, em cena cinematográfica, não é? Porque ele fazia o plano na cabeça dele e conseguia ter sucesso, né? É impressionante. Saía ano, entra ano, ele estava aprontando, seja no DF, seja na região do entorno, né? Era realmente, de acordo com a polícia, Henrique, a especialidade desse homem de 62 anos. Ele tinha passagem pela polícia por outros crimes, mas
a maioria desses crimes realmente era aí a questão dos bancos. Diversas agências bancárias aqui do Distrito Federal já foram vítimas desse homem de 62 anos e ele sempre agia da mesma maneira, inclusive usando equipamentos explosivos para conseguir ter acesso a esse dinheiro. Então, durante essa trajetória do crime, ele conseguiu fazer vários assaltos dessa mesma maneira. Vamos ver agora, mais uma vez, como foi o confronto entre o Argemiro e a Polícia Militar de Goiás após informações da inteligência. Aperta o botão. Hoje, a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do 17º Comando Regional e as agências de inteligências da PMDF, através do BOP e da Polícia Penal do Distrito Federal, conseguiu, enfim, dar uma resposta diante da fuga de um indivíduo de alta periculosidade que fugiu da papuda do DF e veio se esconder aqui no entorno do Distrito Federal. Por meio de ações de inteligência, a CPE e a Força Tática do Batalhão de Santo Antônio Descoberto conseguiu encontrar o foragido aqui na zona rural de Águas Lindas, próximo à BR-070, onde ele estava escondido. As equipes fizeram um cerco, adentraram a residência, ele tentou fugir, efetuando disparos contra a vida dos policiais, os quais não tiveram outra alternativa a não ser revidar a injusta agressão. O indivíduo, após alguns metros, caiu ao chão, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi desarmado e evoluiu a óbito no Hospital Bom Jesus, aqui no município. O foragido que veio a óbito, ele tinha extensa ficha criminal, era de alta periculosidade, tinha antecedentes por roubos a bancos mediante explosão, já era bastante famoso no Brasil inteiro, talvez o maior ladrão de banco do Distrito Federal, e tinha 125 anos de pena para cumprir ainda no presídio do DF, o qual havia fugido. Lembrando que nesse confronto com a Polícia Militar de Goiás, nenhum militar se feriu. E o Argemiro morreu logo após ser levado a um hospital mais próximo, ainda mesmo na cidade de Águas Lindas de Goiás. Ao vivaço no Cidade! Ainda bem, ela é do nosso timaço, Josiane Ricardo.